Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando as minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então, eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Rodrigo, eu fui aprovado com 90%, sendo aluno CEA da For You. Quero dizer e agradecer toda a equipe da For You, porque foram um diferencial na minha vida para poder alcançar a promoção que eu tanto almejei na minha carreira. E destacar também que o professor Lucas, tanto o professor Lucas quanto a sua equipe foram muito cuidadosos, tanto com os materiais quanto com a didática, e o curso é excelente, fenomenal. Eu recomendo para todo mundo da área e para todo mundo que quer entrar também, que é muito importante investir em algo que realmente te dê um retorno positivo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender e não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. E aí pessoal, boa noite, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova aqui na For You Certificações. E estamos de volta pessoal, voltamos com tudo para os nossos pré-provas, né? Andamos um pouco sumido, confesso que eu estava com saudade de fazer pré-prova e muita gente mandando mensagem, né? Lucas, volta com pré-prova. Voltamos, tá? Então a partir de hoje, todas as semanas, teremos pré-provas onde vamos resolver questões reais, questões que caíram nas provas dos nossos alunos, tá? Então hoje teremos questões de CPA 10, CPA 20 e CEA, vai estar indicado logo no canto superior direito, tá? Logo aqui vai estar indicado quais as questões que caem em cada prova, tá bom? Espero que vocês estejam animados, porque hoje, além de falarmos sobre as provas, né, sobre as questões, vamos falar também sobre Black Week. Sim, teremos Black Week, teremos a Black Friday especial para os nossos alunos, tá? Com descontos de até 40% nos cursos. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso durante o pré-prova, tá bom? Não vamos perder muito tempo por aqui. Antes de começarmos, já se inscreva aqui no canal. Se você está me assistindo pelo Instagram, vai lá no perfil do nosso Instagram e clica no link para você vir para o YouTube. Vem para o YouTube porque no Instagram você não vai conseguir assistir as questões, você só vai conseguir me ver, tá? Então se você está no Instagram, corre para o YouTube, combinado? Dúvidas, suporte, quer falar com o nosso atendimento? WhatsApp, entra aqui, DDD 24 99324 0435, estaremos lá para atender vocês, tá bom? Vamos começar, pessoal? Vamos lá! Questão de número 1. Vamos direto aqui, sem ladainha, tá? Se você é novo por aqui, aqui, ó, essa questão caiu na CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? Inclusive, você pode apontar a câmera, eu já vou falar, né, para vocês pegarem o cupom aqui da Black Week, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos para as questões. Vamos lá. Questão de número 1, pessoal. Um dos parâmetros considerados na avaliação da liquidez de uma ação negociada em bolsa é
um dos parâmetros considerados na avaliação da liquidez. O que é liquidez, gente? Liquidez é a capacidade de você transformar um ativo, é a facilidade que você tem de transformar um ativo em dinheiro. Quer um exemplo? Vamos supor que nós temos aqui essa garrafa, tá? Essa garrafa, vamos supor que esteja valendo R$20, né? Uma garrafa d'água. Eu esteja vendendo essa garrafa d'água por R$20. Se eu vou em um lugar que tem um monte de gente com sede, eu vou conseguir vender essa garrafa e falar assim, ó, gente, estou vendendo por R$20. Tem um monte de gente querendo comprar essa garrafa. É mais fácil de eu vender ela. Então eu tenho mais liquidez, eu tenho mais facilidade de vender essa garrafa e pegar o dinheiro, né? E transformar essa garrafa em dinheiro. Diferente se eu pegar essa garrafa e levar em um lugar onde todo mundo já está bebendo água, né? Ninguém está com sede. Se eu ofereço essa garrafa por R$20, ninguém vai querer comprar. Então eu tenho uma dificuldade, né, de vender essa garrafa. Justamente por falta de compradores e falta de vendedores, né? Então, por falta de compradores, eu tenho a falta de liquidez, né? Então, no mercado financeiro, é basicamente isso. E aí eu vou ter que vender essa garrafa até mesmo por um preço abaixo do que ela é justo para ela, né? Então, eu vou ter que vender por R$10, vou ter que vender por 5, né? Então, a falta de liquidez no mercado afeta o preço também daquele ativo. E no mercado de ações é a mesma coisa. Quando eu quero vender uma ação e eu tenho poucos compradores, eu acabo tendo uma dificuldade de vender aquela ação. Quando eu tenho uma ação que tem uma boa liquidez, significa que eu tenho muita gente comprando e muita gente querendo vender também. Então tem muito volume de negociação. E é justamente a nossa resposta. Para eu avaliar a liquidez de uma ação, né, a liquidez de um ativo, eu tenho que avaliar justamente a média da quantidade de negócios diários. Né? Se tem muita gente comprando, se tem muita gente vendendo. Porque assim eu consigo transformar aquela minha ação em dinheiro. Eu consigo vender aquela minha ação ou eu consigo comprar uma ação também pelo preço justo. Tá bom? Então, média de quantidade de negócios diários tem a ver com a liquidez. Tá? O valor médio dos dividendos pagos em relação ao seu preço não tem a ver com parâmetros para a gente avaliar a liquidez. A diferença entre seu preço máximo e seu preço mínimo, a gente está falando aqui de volatilidade, né? E é isso, a volatilidade tem a ver com risco de mercado, não tem a ver com avaliação de liquidez. E a variação do preço de fechamento e o preço de abertura, mesma coisa, tá? Com relação à oscilação, isso daqui tem a ver também com o risco de mercado. Tá bom? Então, letra A, resposta da nossa questão. Entendidos? Bora para a próxima. Bom, vamos lá. Questão de número 2. Segundo o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a Distribuição de Produtos de Investimentos, as instituições participantes estão dispensadas de observar os artigos dispostos no Código na distribuição. Vamos lá, pessoal, para ficar fácil para vocês entenderem. A ANBIMA ela tem os seus códigos, né? Quem faz parte do grupo, né, do grupinho da ANBIMA, né, do clube da ANBIMA, precisa seguir o que a ANBIMA fala nos seus códigos. E aí, quem faz parte da ANBIMA tem um selinho de qualidade a mais. Um selinho de qualidade em relação à transparência, em relação à ética, né, tanto com os profissionais, tanto com os clientes também, em relação aos produtos de investimentos, enfim. Né? Então, por isso que as instituições financeiras, elas optam por fazer parte da ANBIMA, porque ela quer ter esse selinho de qualidade. Né? Isso dá uma credibilidade a mais para aquela instituição. Então, a ANBIMA ela tem diversos códigos. Ela tem o código onde ela vai falar sobre distribuição de produtos de investimentos, ela vai falar do código de administração de recursos de terceiros, ela tem um código só para ofertas públicas, né? E aqui, especificamente, ela está falando sobre distribuição de produtos de investimentos. E anotem isso, por favor, gente. Isso daí já mata a questão, tá? Anotem isso. A ANBIMA, ela não considera como produto de investimento a caderneta de poupança. Tá? Então, para a ANBIMA, a poupança ela não é um produto de investimento. E se a poupança não é um produto de investimento para a ANBIMA, as instituições que participam da ANBIMA estão dispensadas de observar na distribuição de caderneta de poupança. Né? Então, no processo de distribuição de caderneta de poupança, né, ela não precisa observar o que está disposto no código.
então está dispensado a caderneta de poupança. Ah, Lucas, mas por que a caderneta de poupança a Ambima não considera? Gente, a Ambima, ela leva em consideração um produto de investimento, aquele produto onde ele se diferencia, né, de instituição financeira para cada instituição financeira. A caderneta de poupança, ela é igual para todos os bancos, né? A caderneta de poupança, inclusive, ela capta recursos direcionados para o setor imobiliário. Né? Ela não é um título de dívida onde uma instituição ou uma empresa está captando recursos através da emissão de poupanças. Ela não tem características próprias dos produtos de investimentos. Por exemplo, um título pré-fixado, um título pós-fixado, né? Um título atrelado ao IPCA. Não, então a caderneta de poupança ela é considerada até mesmo como um depósito à vista remunerado, digamos assim. Tá? Então, a caderneta de poupança para a Ambima não é considerada um produto de investimento, apesar de que quando você coloca o seu dinheiro na caderneta de poupança, você tem uma remuneração, tá? Mas para a Ambima não. Muito cuidado, pessoal, porque tem uma outra questão que vem caindo na prova, que ela fala assim, que você pode até confundir com com os outros produtos aqui, tá? Ela fala assim, é dispensado do termo de adesão e da análise de perfil do investidor, né? Então, os produtos que são dispensados de ter um termo de adesão e de fazer uma análise de perfil do investidor que está investindo, do cliente que está investindo naquele produto, né? E aí, nessa questão, seria o fundo de investimento de renda fixa simples, tá? Então, o fundo de renda fixa simples, para essa questão, que costuma cair também na prova, ele está dispensado de API e de termo de adesão, tá bom? Então, você não precisa saber o perfil de risco do investidor, né, para distribuir, para recomendar esse produto de investimento, tá bom? Mas é uma questão à parte, tá? Um extra aí para vocês. Questão de número 3. Faz parte da política de segurança de informação de uma instituição financeira. Gente, essa questão é nova. Inclusive, além dessa questão, nós temos mais de 100... Gente, tá para entrar em torno de 150 a 200 questões que caíram nas provas recentemente nos nossos cursos. Tá? Se você é aluno do curso completo, você já tem acesso a essas questões, né? Então, aluno do curso completo, ao finalizar o curso, eu disponibilizo essas questões para vocês, né? Eu sempre estou em contato com os alunos, então eu sei quando o aluno finaliza o curso, quando ele está preparado para fazer aquelas questões. Gente, fez aquelas questões, de verdade mesmo? Tá aprovado. Mandou bem naquelas questões? Tá aprovado na prova, tá? E é por isso que foca aqui na For You Certificações, foca no nosso material, foca nas nossas aulas, faz as nossas listas. Esquece ficar estudando por vários simulados diferentes. Não. Pega o material, foca aqui 30 dias, rapidinho, faz as questões lá que eu vou passar para vocês e mata a prova. Né? Com índice de aprovação, gente, de mais de 90%, tá? Então, essa é uma das questões que estão lá, tá? Que chegaram novas. Então, faz parte da política de segurança de informação de uma instituição financeira. Letra A perpetuação da configuração dos desenhos dos sistemas de informações a fim de permitir comparações entre as rentabilidades obtidas nos anos anteriores. Aqui o que ele está falando? Né? Quando ele fala aqui de perpetuação, ele está querendo dizer que a configuração, né, desses sistemas de informação, dessas proteções em relação às informações dos clientes, elas devem ser perpetuadas, ou seja, elas devem ser iguais sempre. Né? Então, a instituição financeira, será que ela tem que manter sempre o mesmo sistema, sem se desenvolver para a proteção das informações, né, para a segurança das informações de uma instituição financeira? Não faz sentido. Né? A instituição financeira, conforme for seguindo, conforme com o tempo vai passando, ela tem que se adaptar às novas tecnologias, né, para não estar exposta a ataques, né, aos sistemas de informação, às informações sigilosas da empresa. Tá? Então essa aqui está incorreta. Letra B. O bloqueio ao acesso pelos diretores não estatutários aos sistemas de informações. Essa daqui, pessoal, não faz muito sentido. Até porque dentro de uma instituição financeira, se você trabalha numa agência, você sabe disso. Dentro de uma agência, cada um tem uma senha. Dependendo do cargo que você exerce, você consegue liberar coisas que outras pessoas não conseguem. Né? Então, poxa, eu estou liberando aqui um contrato de crédito. Né? Geralmente, uma pessoa que tem um cargo de gestão, ela vai conseguir liberar na senha dela. E você, na sua senha, não consegue. Você tem que pedir autorização. Então, aqui ele está sendo muito específico ao cargo. Né? Uma das políticas de segurança é bloquear o acesso pelos diretores não estatutários, ou seja, diretores não formais.
Não, né, gente? Cada cargo tem acesso a um determinado tipo de informação para aquele cargo. Então, cada um tem uma necessidade diferente de acessar determinadas informações, né? Então, não faz sentido essa daqui, tá? Letra C. A realização de testes periódicos nos arquivos físicos, assegurando a autenticidade das informações mantidas e priorizando-as sobre aquelas em meio eletrônicos. Nós temos informações, né, em meio físico e meio eletrônico. Hoje em dia, a grande maioria em meio eletrônico. Só que aqui ele está falando para priorizar a realização de testes periódicos nos arquivos físicos em relação aos meios eletrônicos. Não, né? Se hoje em dia a maioria das informações estão eletronicamente, né, são dados eletrônicos, por que a gente tem que priorizar os arquivos físicos? Não faz sentido. Letra D. A realização de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especiais para os mantidos em meio eletrônico. Perfeito, né? Letra D aqui, resposta da nossa questão. Tá? Faz mais sentido do que a letra C. E vamos lá, pessoal, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 4. Um cliente foi até a agência bancária para esclarecer dúvidas sobre uma nova aplicação em depósitos de poupança. Seu gerente afirmou que, vamos lá, sobre a remuneração na caderneta de poupança. Gente, como é a remuneração na caderneta de poupança? Isso a gente fala na aula. A poupança, muita gente fala assim, a poupança ela é 0,5% ao mês. Não, mas não é 0,5% ao mês. Né? Tem a taxa referencial, tem a correção pelo TR e também depende da taxa Selic. Se a nossa taxa Selic for maior do que 8,5% ao ano, inclusive no momento que eu estou gravando, nós estamos nessa situação, nesse cenário, né, de Selic maior do que 8,5%, como que é a remuneração da poupança? A remuneração da poupança ela é 0,5% ao mês mais TR. E quando a taxa Selic ela for menor do que 8,5% ao ano, a nossa remuneração ela muda. E a remuneração da poupança ela passa a ser 70% da taxa Selic mais a TR. Tá? Então depende, tá bom? Lembrando de algumas outras características, né? Que ela tem aniversário, que ela sempre incide sobre o menor saldo do período. Lembra disso? Né? Algumas questões cobram sobre isso, tá? Então é importante vocês saberem. Então vamos para as alternativas. Número 1. A remuneração é composta pela TR mais 0,5% ao mês, enquanto a meta da taxa Selic for superior a 8,5%. Perfeito, foi o que a gente falou aqui, ó. Né? Então, essa aqui está correta. A remuneração é composta pela TR mais um adicional de 70% da meta da taxa Selic ao ano, quando a meta da taxa Selic ao ano for igual ou inferior a 8,5%. Perfeito, tá? Só um ajuste aqui, igual ou inferior, tá bom? Que aí fica mais fácil de vocês entenderem, né? Porque se for 8,5%, vai ser 0,5% ao mês mais TR ou 70% da Selic mais TR? Se for 8,5%, vai ser 70% da Selic mais TR. Tá bom? É igual ou inferior. Então, essa aqui também está correta. E número 3. Os depósitos não são garantidos pelo FGC. Gente, caderneta de poupança tem o FGC sim. Tá? Caderneta de poupança tem a cobertura do FGC. Então, somente a número 1 e a número 2 estão corretas. Letra A, a resposta da nossa questão. Entendidos? Pessoal, qualquer dúvida, tá? Entre em contato com o nosso suporte, aqui tem o nosso número. Se vocês ficarem com dúvida, vocês podem mandar. E vamos para a questão de número 5. Chegamos na metade. Vamos lá. Questão também que cai em prova, tá? E quem é aluno do CEA consegue resolver essa questão aqui facilmente porque acaba fazendo o cálculo, né? Mas para quem não é aluno do CEA, né? É aluno CPA 10, CPA 20, vem caindo essa questão e aí vocês precisam ficar ligado num detalhezinho que eu vou passar um macete para vocês. Um investidor efetuará uma aplicação financeira a uma taxa de juros de 7,5% para o período de 12 meses. A inflação projetada para esse mesmo período é de 4,5%. Nesse caso, a taxa de juros real projetada é... Lucas, precisa fazer cálculo? Não precisa fazer cálculo. E é por isso que cai na CPA 10 e CPA 20 também. Tá? Então, o que é uma taxa de juros real? A taxa de juros real é o seguinte, é quando você pega
a sua taxa de juros nominal. Opa, deixa eu apagar aqui. É quando você pega a sua taxa de juros nominal e subtrai a inflação. A inflação. Isso é a taxa de juros real. Tá? Então, qual que é a nossa taxa de juros nominal? A nossa taxa de juros nominal é de 7,5%. De 7,5%. Qual que é a nossa inflação aqui? Nossa inflação foi de 4,5%. Então, o que eu vou fazer? 7,5 menos 4,5. Ah, mas 7,5 menos 4,5 vai dar 3. Né? Ah, então a resposta é 3%. Não. Por que não é uma subtração simples que a gente faz? Porque aqui nós estamos fazendo subtração de taxa. E na nossa aula, a gente fala sobre a fórmula de Fischer justamente ensinando a fazer essa subtração. A gente não faz uma subtração simples. Na prática, para a gente resolver essa questão, a gente pega 7,5 e divide por 4,5. Só que antes disso, a gente precisa colocar no fator. Então, só recapitulando, você vai precisar fazer o seguinte. 1 mais 7,5% dividido por 1 mais 4,5%. E aí você consegue fazer. Então, pessoal, na prática, né, se a gente pegar uma subtração simples de 7,5% menos 4,5%, ela vai dar 3% pra gente. Só que, quando a gente faz subtração de taxa, ela vai dar sempre um pouquinho inferior a 3%. Tá? Então, vai dar em torno ali de 2,87% esse resultado aqui. Tá? Então, sempre que caiu na prova, caiu lá 10% menos 4%, a resposta não é 6. A resposta vai ser 5, alguma coisa, 5,8, por exemplo. Então, vai ser aproximadamente 6. Então, 7,5 menos 4,5 vai dar um pouco inferior a 3. Tá? Então, letra D, a resposta da nossa questão. Então, não precisa fazer cálculo. Vocês já sabem que é sempre um pouquinho inferior do que realmente é o resultado. Tá bom? Letra D, resposta da questão, resposta correta. Essa é a nossa taxa de juros real. Tá bom? E, gente, quero conversar com vocês aqui rapidamente, né? Antes da gente seguir, né? Bebe uma água, aproveita e deixa o like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal também, tá? Eu quero falar com vocês que a partir do dia 18 de novembro teremos a nossa Black Week, tá? Nossa Black Week será especial somente para os 100 primeiros. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam? Aproveitem, porque a gente ainda nem falou lá no nosso Instagram. Aproveitem que vocês estão vendo isso de primeira mão, coloque o seu QR Code, né? Aponte a câmera para esse QR Code e coloca lá no WhatsApp que você quer fazer parte dessa lista, né? Dessa lista dos 100 primeiros. E aí eu vou mandar para vocês, né? A nossa equipe vai mandar para vocês o cupom e vai deixar vocês garantidos para, a partir do dia 18, vocês terem tudo com até 40% de desconto no nosso site. Gente, por exemplo, o curso do CEA vai ter mais de R$200 de desconto. Né? O curso da CPA 20 também vai estar com quase R$200 de desconto. Então, vai ser bastante desconto e a gente só faz isso uma vez por ano. A gente não costuma dar desconto durante o ano. A gente só dá desconto mesmo na Black Week. Porque a gente valoriza muito o nosso trabalho e para ter desconto tem que ser num dia muito especial mesmo, tá? Então nós teremos a partir do dia 18 do 11 até o dia 30 nossa Black Week aqui na For You Certificações. Aproveitem, pessoal, as provas vão mudar, né? Lembra disso, que as provas vão mudar e para quem já tem a certificação, não vão precisar passar por toda essa mudança. Já garante de uma vez. Uma dica de coração mesmo, que eu falei até no Instagram. Se vocês puderem, já faz até o CEA, até o fim do ano que vem, né? Dá tempo, vocês têm tempo ainda, né? Já faz até o CEA, até o fim do ano que vem, para vocês se livrarem disso, tá? E, gente, pegando mesmo firme aí, né? Se você está começando na CPA 10 hoje, né? Em 3 meses você pega CPA 10, CPA 20 e CEA, tá? Então, já dá para matar isso. Tá, gente? Então, fiquem ligados porque a partir do dia 18 de novembro vocês já vão ter acesso aos descontos. Combinado? E vai ser um prazer poder te acompanhar vocês, né? Já chegamos a 90% de aprovação. Inclusive, todos os nossos alunos têm acesso comigo no privado. Todos os alunos, se estão aqui no pré-prova, podem falar, né? É todo um suporte diferenciado mesmo. A gente acompanha de perto o aluno e você tem acesso comigo no privado para tirar dúvidas todos os dias que quiser. É um grande diferencial, tá? Além das questões que chegaram ainda, que é basicamente certo de vocês conseguirem a aprovação, tá bom? Então só depende de vocês mesmo.
Questão de número 6. Questão boa, questão que caiu na prova, tá? Para o titular de opções, a perda máxima é... Bom, essa questão não cai para CPA 10, tá? Então a próxima vai cair. Opções, né, gente? O pesadelo de todo mundo, né? Acaba sendo um pouco de pesadelo aí para todo mundo, mas é simples. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês, tá? O titular de uma opção, ele compra um direito, né? Ele compra um direito, seja ele de compra ou seja ele de venda. Então ele compra uma coisa para ter um direito lá na frente de comprar ou vender. Para ele comprar esse direito, né? Então o titular, a gente sabe que ele tem um direito. Para ele comprar esse direito, ele precisa pagar por isso. E o que ele paga? A gente tem um nome para isso. Qual que é o nome disso? Prêmio. Então ele paga um prêmio para justamente ter um direito de exercer ou não essa opção lá na frente. Lá na frente, ele vai escolher. Faz sentido exercer a opção? Não. Então ele vai simplesmente desistir. Só que esse prêmio, ele já vai ter pago. Ele não restitui esse prêmio. Ele já pagou esse prêmio. Ele pagou para ter esse direito. Né? Então ele vai lá na frente decidir se faz sentido ou não exercer aquela opção. Diferente, nós temos a figura do lançador. O lançador, ele vende um direito, né? O titular, ele compra um direito. O lançador, ele vende o direito. Se ele vende o direito, é justamente o prêmio que ele recebe, né? Então aqui, o titular, ele pagou pelo direito e ele pagou um prêmio. Pagou o prêmio para quem? Vamos supor que seja R$5. Ele pagou para quem? Pagou para o lançador. Então, o lançador, ele recebe o prêmio. Mas se ele vendeu o direito para o titular, ele passa a ter uma obrigação. Uma obrigação. Então, o lançador ele tem sempre uma obrigação. Se o titular quiser exercer esse direito lá na frente, o lançador vai ser obrigado a ser exercido, né? Então, pessoal, qual que é o prejuízo máximo que um titular pode ter? O titular, o maior prejuízo que ele tem é justamente o prêmio. Qual que é o gasto que ele tem? O prêmio. Ah, mas o mercado foi contra ele. Tudo bem, ele não vai exercer a opção. Ele vai desistir dessa opção. E ele vai pagar simplesmente o prêmio. Então, pro titular das opções, a perda máxima é o valor do prêmio pago na aquisição daquele direito. Qual que é a perda máxima para o lançador? Ilimitadas. Não tem como saber. O lançador, ele tem perdas ilimitadas. Gente, tudo isso daqui cai em prova, tá? Ele tem perdas ilimitadas. O titular, ele pode ter ganhos ilimitados, mas a perda dele é controlada. É por isso que quando você quer fazer, que é até uma outra questão de prova, é por isso que quando você quer fazer uma proteção, quer se proteger no mercado, quando você, através do mercado de opções, você opta por ser um titular, porque você consegue controlar as suas perdas, né? A sua maior perda vai ser justamente o prêmio. Bom, letra A, a resposta da nossa questão. Entendidos? Temos aulas somente sobre opções, tá, gente? Aqui eu tô levando em consideração que vocês já sabem, tá? Pelo menos o básico das opções. Questão de número 7. Mais uma questão que caiu idêntica na prova. Até, gente, idêntica, tá? Se mudou, mudou uma vírgula. De acordo com os dados apresentados na tabela e no gráfico abaixo, temos, na tabela, o comparativo da rentabilidade histórica do fundo alfa e da taxa DI, no ano de 2015. No gráfico, temos o retorno mensal do fundo alfa e da taxa DI no ano de 2015. Então, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que existe um fundo de investimento, né? Vamos analisar aqui a tabelinha. Tem um fundo de investimento, que é um fundo alfa, que em dezembro de 2015 teve um retorno de 0,81%. E o DI teve um retorno de 0,72%, então ele foi superior ao DI. Em novembro de 2015, ele teve uma rentabilidade também superior ao DI, de 0,72 contra 0,66. Nos últimos 6 meses, ele também ganhou do DI. E o acumulado dos últimos 12 meses também ganhou do DI,
11,08. Então, ele é um fundo que a gente considera um fundo que está superando. Então, a política de investimento dele, a estratégia de investimento daquele fundo é superar o DI. É o objetivo dele. Então, vamos analisar? Né? Aqui no gráfico ele fala, ó, aqui em preto é a performance do fundo. Em amarelo é a performance do DI. Veja que quase todos os meses, exceto os meses de abril e agosto, o fundo superou o DI. Então vamos analisar aqui as alternativas. Letra A. Ele é um fundo passivo? Já vamos começar por aí. Ele é um fundo passivo? Não é. Um fundo passivo ele busca acompanhar o índice de referência, que é o benchmark dele. O benchmark dele é o DI. Ele está acompanhando ou ele está superando? Ele está superando. Se ele estivesse acompanhando, aí seria um fundo passivo. Então ele é um fundo ativo. Já eliminamos 50% da questão aqui. Letra C. Ele é um fundo ativo com a rentabilidade acumulada superior ao retorno da taxa DI em 12 meses. Vamos ler a letra D. Ele é um fundo ativo com rentabilidade mensal superior ao retorno da taxa DI nos últimos 12 meses. Vamos lá, é isso que faz confusão. Se eu estou falando de rentabilidade mensal superior ao retorno da taxa DI nos últimos 12 meses, eu estou olhando mês a mês. E eu vi aqui que no mês de abril e de agosto, ele não teve uma rentabilidade mensal. Então, a rentabilidade mensal dele, nos últimos 12 meses, não foi superior à taxa DI, porque aqui em abril e agosto foi inferior. Agora, a rentabilidade acumulada nos últimos 12 meses, aí eu olho aqui, foi sim superior ao DI, 11,08 contra 9,87, né? Superando aqui o DI também no último mês de dezembro, tá bom? Então, a letra C pra gente faz mais sentido e é a resposta da questão e vai ser a resposta lá na sua prova também. Beleza? Próxima questão. Questão nova, questão boa, ótima questão, porque tem um detalhezinho importante aqui. Considere o seguinte fluxo de caixa de um investidor. Essa questão caiu essa semana, tá? Rendas. Ele tem, então vamos lá, eu tenho um investidor aqui que tem uma renda de 60 mil ao ano de aluguel e ele tem algumas despesas. Com a Previdência Social não tem nada, plano de saúde 6.600 por ano, alimentação 4.800 e remédios e vestuários 3.600 por ano. Com relação à utilização de um PGBL para obtenção de benefícios fiscais, é correto afirmar que, recapitulando, em um plano de PGBL, você consegue abater até 12% da sua base de cálculo do imposto de renda. Lembra disso? Se você declara pelo modelo completo, você tem essa opção. Então, vamos supor que você tem lá 100 mil reais de renda bruta tributável. Vou colocar aqui até o exemplo Na verdade, vou colocar aqui até o exemplo aqui da questão. Vamos supor que 60 mil reais você recebe no ano. Então, você vai pagar imposto de renda sobre esses 60 mil reais. Tá? Só que, para não pagar imposto de renda sobre esses 60 mil reais, você consegue abater, deduzir algumas despesas quando você declara o imposto de renda pelo modelo completo. Então, você consegue deduzir plano de saúde, né? Então, ele deduziu, ó, menos 6.600 de plano de saúde, menos 4.800 de alimentação, remédios e vestuários, menos 3.600, né? Então, ele vai conseguindo deduzir para pagar menos imposto de renda. Além disso, você consegue deduzir mais 12% se você contribuir 12% da sua renda em um plano de PGBL. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Você só consegue usufruir desse benefício fiscal de 12% se você contribuir para o plano de previdência social, se você contribuir para o INSS. Ele contribui para o INSS? Não contribui. A questão está te induzindo a todo momento a falar que ele consegue, né, que ele vai abater, que ele vai usar do diferimento fiscal, vai utilizar desse benefício fiscal se ele optar por um plano de PGBL. Só que esse detalhezinho aqui da questão, que ele fala que ele não contribui para a Previdência Social, faz com que ele não possa utilizar esse benefício fiscal
pois ele não é contribuinte e nem beneficiário da Previdência Social. Letra A, resposta da questão. Tá? Cuidado, essas são as pegadinhas. Se você decorar, não vai fazer a prova. Se você buscar entender e você conseguir interpretar, você vai conseguir responder as questões tranquilamente. Tá bom? É isso, gente. Questão de número 9. Outra questão ótima, questão que vem caindo idêntica na prova. Até esses desenhos vem caindo idêntico. Tá? Também não cai em CPA 10, tá? Essa questão só CPA 20 e séria. Questão de número 9. A 10 é boa também, tá? Um analista realiza a comparação entre as ações A, B e C negociadas em bolsa de valores. A correlação entre os retornos dos preços das ações A e B é 1. A correlação entre as ações A e C é menos 1 e a correlação entre B e C é 0. Vamos parar por aqui, vamos interpretar. Correlação. O que é a correlação? É como uma ação se comporta em relação à outra. Se uma ação subir, o que vai acontecer com a outra ação? Ela cai, ela tem alguma relação com essa outra ação, né? Ou ela sobe junto também. Então, isso é a correlação. Aqui ele fala que a correlação entre A e B é igual a 1. O que é uma correlação igual a 1? Lembrando que a correlação ela vai de menos 1 até 1. Tá? Até mais 1. Uma correlação mais 1 significa que as duas ações... O que ele pegou? Ele pegou, por exemplo, as ações do Banco Itaú e do Banco Santander. E ele está comparando. E ele percebeu que essas ações têm correlação 1. Significa que quando as ações do Banco Itaú sobem, a do Banco Santander também sobem. Quando as ações do Itaú caem, as ações do Santander também caem. Então, isso significa que elas têm uma correlação positiva. Elas andam de mão dadas. Geralmente, ações do mesmo setor, acontece isso. Né? Ações que acabam sendo impactadas pelos mesmos riscos, né? São impactadas igualmente, elas acabam andando de mãos dadas. Né? Elas acabam subindo juntas ou caindo juntas. Né? E não é esse tipo de correlação que a gente quer numa carteira de investimentos. Né? Na nossa carteira de investimentos, a gente quer uma correlação negativa. Olhando para esse desenho aqui, para os 3 desenhos, quais são os desenhos que estão performando igualmente? Esse daqui é o desenho 3. Então, veja que a ação, quando cai, a outra cai, quando a ação sobe, a outra sobe. Quando cai, uma cai, a outra sobe, a outra sobe. Então, elas têm uma correlação mais 1. Isso daqui configura A e B. Agora, a A e C é menos 1. A correlação entre a ação A com a ação C é menos 1. Então, são empresas que quando as ações dessa empresa sobem, a outra cai. Né? Então, subiu 10%, a outra cai 10%. Se essa aqui caiu 5%, a outra sobe 5%. Então, elas têm correlação negativa, é o oposto. Né? Elas são opostas. Então, quais desses desenhos aqui são opostos? O número 2. Né? Então, ele fala que a e C, a correlação é menos 1 e é referente a o desenho número 2. E aqui o que sobrou pra gente é uma correlação 0. Né? A correlação entre B e C é igual a 0. Eles não têm correlação, eles não se conversam. Né? Uma empresa, a performance de uma empresa não impacta na outra. Então, se uma sobe, a outra pode subir também, ou então as outras, ou ela pode cair. Uma pode cair muito mais do que subir, então elas não têm correlação, né? Elas não conversam. Então, é justamente o desenho representado aqui na imagem número 1. Então, os gráficos dos pares A e B é o 3, A e C é o 2, e B e C é o 1, são representados respectivamente 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Letra A, resposta da questão. É isso que vocês têm que olhar. Tá? Não se desesperem, vai bater essa questão, vai falar, caraca, o que eu faço? Né? Muita gente tem dúvida nessa questão. Né? Mas fiquem tranquilos que essa questão é tranquila de resolver. É só saber o que é a correlação. E vamos para a nossa última questão. Questão de número 10. A recomendação para a composição de uma carteira, questão nova também. A recomendação para a composição de uma carteira de renda variável com ativos de elevada volatilidade histórica proporciona ao investidor A. Então, aqui ele está falando que uma carteira de renda variável
com ativos de alta volatilidade. O que é um ativo de alta volatilidade? São ativos que oscilam muito durante o tempo, né? Eles não são constantes. Geralmente, ativos que oscilam muito têm mais risco. Mais risco. E por terem mais riscos, eles geralmente oferecem mais rentabilidade, mais retorno, né? Os investidores exigem mais retorno também. Então, quando a gente vai recomendar uma carteira composta por ativos que têm alta volatilidade, isso proporciona ao investidor ter uma referência de uma estimativa para uma volatilidade futura. Então, se o histórico de volatilidade daquela ação é alto, se oscila muito tempo, eu sei que se eu investir naquela ação ou naquela carteira, né, composta por aquelas ações, eu sei que daqui para frente, né, é muito provável que eu tenha uma expectativa de alta oscilação também. Né? Não que vá ter, mas é uma expectativa, porque isso já vem se configurando historicamente. Então, isso é uma referência, né? Então, se eu mostro para o meu cliente que aqueles ativos tiveram uma alta volatilidade, isso é uma referência de estimativa para também ter uma volatilidade futura. Tá? Expectativa de menores riscos? Não, eu acabei de falar. Uma carteira dessa tem mais riscos. Uma projeção de rentabilidade estável? Também não. Mensuração segura de variação efetiva de preço? Não. Né? Você não tem muita segurança nesse tipo de ativo, mas você tem uma expectativa de maior retorno. Tá bom? Então, letra C, resposta da nossa questão. E assim, pessoal, finalizamos mais um pré-prova. Não esqueçam de mirar aqui o seu celular para a tela do computador, ou então tira um print, ou então chame a gente pelo WhatsApp, né, lá no nosso Instagram, chama pelo Instagram também, para vocês participarem da Black Week, tá bom? Aproveitem, porque só são para os 100 primeiros. Aproveitem para bater os 100, pessoal, a gente vai cortar, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado por fazerem parte desse mais um pré-prova, né? Voltamos com tudo. Eu espero que dê tudo certo para vocês. Eu espero poder fazer parte dessa jornada junto com vocês. Pode contar comigo, tá? Esquece tudo. Foca aqui na For You Certificações. Foca no nosso material, porque você consegue ser aprovado, tá bom? Eu garanto para você. Se você seguir a nossa metodologia, fez a inscrição do curso, eu mesmo vou te chamar no privado. A gente vai conversar. A gente vai traçar uma estratégia, né? E aí juntos nós vamos seguindo e eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir sua aprovação. Combinados? Foca no processo, foca aqui na gente. Mais uma vez, obrigado, uma ótima noite para vocês. Parabéns por estarem aqui. Eu sei que é difícil, muita gente trabalha o dia inteiro, né? Estão cansados, mas parabéns pela atitude de vocês. Uma ótima noite, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e vejo vocês na nossa próxima semana. Um abraço, pessoal.